Adriana, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Diego, eu que agradeço o convite e é um prazer para mim falar de um tema que eu gosto tanto de tratar, que é a obesidade. Que bom, perfeito. E explicar e contextualizar um pouco mais a respeito da, assim, obesidade como sendo doença em si, né? Às vezes tem um pouco esse estigma. Traz aqui pra gente alguns dados de Brasil, de mundo, de qual que é a incidência de, assim, obesidade hoje. Bom, a obesidade, Diego, ela está crescendo no mundo inteiro, né? Para a gente falar um pouquinho de Brasil, 60% da população brasileira está acima do peso. 60%. É bastante. Bastante. Inclusive, esse índice tem crescido também nas crianças. E se a gente pensar em obesidade em si, em torno de 30% da população já tem obesidade. Então, isso é muito importante, porque é uma doença que precisa ser controlada, tratada, é uma doença crônica e que pode gerar outras doenças, né? Então é muito importante que ela seja tratada com seriedade. Perfeito. Explica um pouco melhor pra gente como que essa classificação entre, assim, peso, digamos, normal, adequado, sobrepeso, obesidade, os graus de obesidade, que às vezes, assim, muita gente que tá assistindo a gente escuta isso, mas fica às vezes perdido. E às vezes tem aquelas pessoas que falam, não, eu tô só um pouquinho acima do peso, eu tô só com sobrepeso, e na prática não tá. Na prática já tá com obesidade. Então, explica um pouco pra gente como que é essa diferença, essa classificação. Esse contexto é muito interessante porque a gente tem várias maneiras de avaliar isso, né? Então, o conceito clássico é em relação ao índice de massa corpórea. Perfeito. Que é aquela continha que a gente pega o peso sobre a altura ao quadrado. Certo. Então, o normal é até 25. Se essa conta dá de 25 a 30 é sobrepeso, de 30 a 35, obesidade grau 1, 35 a 40, obesidade grau 2 e acima de 40, obesidade grau 3. Perfeito. Mas é muito interessante quando a gente tem uma avaliação da composição corporal. É isso que eu ia te perguntar, porque às vezes o IMC é um cálculo que é interessante, é um cálculo que orienta, mas ele não é a única avaliação que se faz, certo? Exato. Então, a avaliação de composição corpórea é importantíssima. É muito importante. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Pelo IMC do Arnold Schwarzenegger, ele tem obesidade, e a gente sabe que não, porque ele tem um índice alto, mas uma quantidade de musculatura muito grande. Então, um exame que é muito interessante para a gente avaliar isso é o exame de bioimpedância, que é uma coisa que a gente consegue fazer na nossa prática do dia a dia no consultório. Que, na verdade, hoje já é muito mais acessível, né, do que foi alguns anos atrás. Exato. E a gente consegue quantificar bem o que é gordura e o que é massa magra. Agora, existe uma maneira muito prática da gente ver isso, que é com a fita métrica. A gente medir a nossa circunferência abdominal. Opa, isso é ótimo. A circunferência abdominal e a circunferência abdominal normal na mulher é até 80 centímetros e no homem até 94.